Olá, meu amigo estudante, minha amiga estudante, voltamos aqui com a segunda parte das questões acerca do poder legislativo. Nós tínhamos feito 18 questões no primeiro bloco, então neste segundo bloco nós vamos fazer mais 18 questões. Foram 36 questões sobre esse assunto cobrado em toda a OAB feita pela FGV, de 2010 para cá. Então, tendo feito essa introdução, vamos lá, continuando. Ah, professor, por que é questão 19? Porque a gente parou na 18, né? Então, depois do 18 vem 19. Então, vamos lá. Do 12º exame de ordem. O deputado federal Y foi objeto de extensa investigação e diversas reportagens jornalísticas indicaram sua participação em fraudes contra a Previdência Social. Além disso, inquéritos da polícia chegaram a fortes indícios de diversas práticas criminosas por uma quadrilha por ele liderada. O Ministério Público ofereceu denúncia contra 7 acusados, incluindo o parlamentar. Com relação ao caso apresentado, assinale a afirmativa correta. Imunidade parlamentar. Você precisa estar craque no artigo 53. Bacana? Vamos lá. Letra A. Os deputados federais não podem ser presos em hipótese alguma. Podem sim. Em flagrante de crime inafiançável. Fora isso, realmente não pode ser preso. Quando ele fala em hipótese alguma, o item está errado. B. O processo criminal contra o deputado federal deverá tramitar perante o Superior Tribunal de Justiça? Opa, não. Se ele for acusado, realmente recebida a denúncia, é perante o STF, prerrogativa de foro e não STJ. Letra C. O tribunal competente, recebida a denúncia contra o deputado federal por crime ocorrido após a diplomação, dará ciência à Câmara dos Deputados, porque ele era deputado federal, se fosse senador, era o Senado, que poderá sustar o andamento da ação por iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria absoluta de seus membros até a decisão final. Perfeito. Cópia da Constituição. Está tudo lá no artigo 53. Letra C está correta. Aí ele fala, letra D, os membros do Congresso Nacional, desde a expedição do diploma, não poderão ser processados criminalmente sem prévia licença de sua casa. Não sendo concedida a licença, ficará suspensa a prescrição? Nada disso. Tá certo? Totalmente equivocado. Portanto, letra C, resposta correta. Vamos lá. Opa, pulei aqui, 20ª questão. A Constituição brasileira não pode ser emendada, letra A. E aqui nós temos os limites circunstanciais. Quais são as situações que impedem que a Constituição brasileira seja emendada? Vamos lá, intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio. Letra A. Na implementação do estado de emergência e durante a intervenção da União nos estados, realmente aqui está certo, mas estado de emergência, não. B. Na vigência de estado de sítio, perfeito, e na implantação do estado de emergência, não. C. Quando estado de sítio, perfeito, e durante a intervenção da União nos municípios, não. União nos estados, União não pode intervir nos municípios, exceto nos municípios localizados em territórios federais, o que fala lá intervenção federal. Então, só nos resta a letra D, na vigência de estado de defesa, estado de sítio e intervenção federal, conforme eu já tinha explicado. Letra D, portanto, correta. 21ª questão. Preocupado com a ocorrência de eletrodomésticos produzidos na China e com o saldo da balança comercial, o presidente da República, no dia 1º de abril, editou medida provisória determinando o aumento da alíquota do imposto sobre produtos industrializados para os produtos provenientes daquele país. Entretanto, passados 30 dias, o Congresso Nacional rejeitou a medida provisória, não a convertendo em lei. Olha só, se a medida provisória foi rejeitada, ela só pode ser reapresentada na próxima sessão legislativa, no próximo ano, ok? Com base no caso acima, assinale a afirmativa correta. A medida provisória terá eficácia por mais 30 dias? Não. Se ela foi rejeitada em 30 dias, morre ali. Letra B. A medida provisória terá eficácia por mais 30 dias? Falso. C. A medida provisória perderá sua eficácia? Perfeito. Cabendo ao presidente da República, caso haja interesse, reeditá-la imediatamente? Não, só na próxima sessão legislativa. Então, letra D é a resposta correta e fala que a medida provisória perderá sua eficácia, devendo o Congresso Nacional disciplinar por decreto legislativo as relações jurídicas dela decorrentes. E se o Congresso não fizer isso, as relações jurídicas dela decorrentes permanecerão pela a medida provisória regida. Vamos em frente. 22º, nono exame de ordem. Perceba que à medida que vai para os exames de ordem mais antigos, né, as questões vão ficando menores, né, os itens vão ficando menores.
Enfim, Congresso Nacional aprova tratados internacionais por meio de decreto, resolução, decreto-lei ou decreto legislativo. Decreto, quando se fala só decreto, é decreto presidencial administrativo, não é. Resolução é para questões internas. Decreto-lei, não existe mais a figura do decreto-lei. Então, só nos sobra o decreto legislativo. Bacana? Vamos em frente. 23ª. A respeito do processo legislativo de emenda constitucional, qual é o artigo 60? Assinale a afirmativa incorreta. Perceba que ele quer a errada. Sempre que tiver assim, grife na sua prova, chame a atenção do seu cérebro para a incorreta, ok? Letra A. A proposta de emenda pode ser apresentada pelo presidente da República. Realmente pode, sem nenhum problema. A discussão e a votação da proposta de emenda devem ser realizadas em 2 turnos, perfeita, e ela deve ser aprovada em 3/5 em cada um desses turnos. Letra C. A proposta de emenda aprovada é encaminhada ao presidente da República para promulgação. Não, quem promulga é a mesa do Congresso Nacional, a mesa da Câmara e a mesa do Senado. Letra C é incorreta e a que a gente quer. Letra D. A aprovação exige quórum de maioria qualificada. Exatamente, quórum de maioria qualificada de 3/5. Olha só, maioria simples e maioria absoluta. Tudo que não for maioria simples nem maioria absoluta é chamada de maioria qualificada. Maioria qualificada de 3/5 ou de 2/3. Tá certo? Então, a letra C é a única errada. 24º. A respeito de uma lei delegada e de uma medida provisória que dispõe sobre matéria reservada à lei complementar, assinale a afirmativa correta. Olha só, lei delegada não pode tratar de assunto reservado à lei complementar. Medida provisória não pode falar de assunto reservado à lei complementar. E lei ordinária não pode falar de assunto reservado à lei complementar. Então, a lei complementar ela tem requisitos formais distintos. Sendo assim, olha só, essa lei delegada e essa medida provisória são materialmente inconstitucionais. Para começar aqui, que a questão não falou nem qual é a matéria, né? nem qual é o assunto dessas leis. Então, não são materialmente inconstitucionais. A gente não pode deduzir isso, ele não fala qual é o assunto tratado por elas. Letra B, são formalmente inconstitucionais. Aí sim. Por quê? Porque a forma adotada deve ser necessariamente lei complementar. Bacana? Então, letra B é a resposta dessa questão. Vamos em frente, 25ª questão. O presidente da República encaminhou ao Senado Federal o projeto de lei ordinária para provimento de cargos de servidores da União. Após os debates, olha, ele encaminhou ao Senado Federal. Estranho, porque se o projeto de lei é do presidente da República, a casa iniciadora é a Câmara dos Deputados. Mas, enfim, após os debates, o projeto foi aprovado pelo plenário do Senado Federal e, em seguida, encaminhado para a Câmara dos Deputados, que, em apenas um turno de discussão e votação, o aprovou e enviou ao presidente da República, que o sancionou. Sobre o fato acima, assinale a afirmativa correta. A lei é inconstitucional, pois a iniciativa de projetos de lei para provimento de cargos de servidores da União é da Câmara dos Deputados? Coisa nenhuma. É do presidente da República, sim, não é Câmara dos Deputados. B. A discussão e a votação do projeto deveriam ter se iniciado na Câmara dos Deputados. Exatamente, como eu falei, o artigo 54 deixa isso bem claro. Havendo, por isso, vício no processo... o artigo 64 deixa isso bem claro. Havendo, por isso, vício no processo legislativo. Perfeito. Se a casa iniciadora no artigo 64 deve ser Câmara dos Deputados, então teve esse vício no processo legislativo. Mas olha a letra C. A ocorrência de 2 turnos de discussão e votação do projeto de lei ordinária não ocorreu no caso narrado. Olha, não é pressuposto no adequado processo coisa nenhuma. 2 turnos de discussão e votação é para emenda constitucional. Letra D. A lei é constitucional, pois o processo legislativo foi rígido, foi correto, foi observado, coisa nenhuma. Letra B, portanto, é a resposta desta questão. 26ª. As emendas constitucionais possuem um peculiar sistema de iniciativa. Assim, revela-se correto afirmar que poderá surgir projeto dessa espécie normativa por proposta de artigo 60. Presidente da República, 1/3 da Câmara, 1/3 do Senado ou, e aí é o que ela quer, mais de 2/3 das Assembleias Legislativas? Não, mais da metade. Por isso, você já marca errado a B e a D. Olha como a questão foi fácil aqui. Se você souber que é por mais da metade das Assembleias Legislativas, você já sabe
que a letra C é correta. E aí vem, sendo que em cada uma delas deve ocorrer a maioria relativa de votos. Perfeito. Letra C está de acordo com o artigo 60, inciso 3 da Constituição. Próxima questão. A imunidade formal e a imunidade material consistem em prerrogativas conferidas aos ocupantes de determinados cargos públicos. E em relação às referidas imunidades, é correto afirmar que a imunidade formal se aplica inclusive aos vereadores. Os vereadores só possuem imunidade material, aquela relativa a palavras, opiniões e votos. E detalhe, imunidade material apenas na circunscrição do respectivo município, ok? Letra A está falso. B. O governador de estado goza de imunidade formal e de imunidade material. O governador de estado? Não, falso. Os vereadores gozam de imunidade material relativa às suas opiniões, palavras e votos nos limites territoriais do município a que estejam vinculados. Perfeito, foi o que nós acabamos de explicar. Letra C, portanto, está correta. 28ª questão. Os órgãos legislativos possuem competências definidas no texto constitucional. Sobre o tema, à luz das normas constitucionais, é correto afirmar que é competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados de qualquer natureza. Tratados de qualquer natureza, competência exclusiva do Congresso Nacional? Coisa nenhuma. B. O presidente da República pode ausentar-se do país por período indefinido, sem autorização do Congresso? Não. Se for até 15 dias, tudo bem. Acima de 15 dias, precisa de autorização, sob pena de perda do cargo. Letra C. Cabe ao presidente do Senado aprovar o estado de defesa e o estado de sítio? Não, cabe ao Congresso Nacional. E letra D. Cabe ao Congresso exclusivamente suspender os atos normativos do Executivo que exorbitem de delegação legislativa. Perfeito, letra D está corretíssima. Próxima. Em relação ao processo legislativo, é correto afirmar que a emenda a um projeto de lei ordinária torna necessário o retorno à casa iniciadora, ainda que se trate de correção redacional. Correções feitas pela casa revisora que não importem mudança substancial do projeto de lei, não precisa retornar à casa iniciadora. Então, letra A está o quê? Falsa. B. O vício de iniciativa pode ser sanado pela sanção presidencial nos projetos de lei de iniciativa privativa do presidente. Vício de iniciativa é insanável. Aprenda isso. Não pode ser convalidado em hipótese nenhuma. C. Rejeitar a medida provisória pelo Congresso Nacional, esse deverá disciplinar situações jurídicas constituintes durante a vigência da MP, por meio de decreto legislativo. Inclusive, nós já resolvemos uma questão muito parecida em relação a essa, ok? Letra C está correta. E letra D. A Constituição da República veda expressamente a abertura de créditos extraordinários por meio de medida provisória. Desde que sejam veda, mas existe exceção. Desde que sejam créditos extraordinários, de acordo com o artigo 167, parágrafo 3º do texto constitucional. Bacana? Então, não é qualquer crédito extraordinário, não veda coisa nenhuma. Então, 29ª questão, letra C de casa, vamos em frente. Suponha que a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado tenha convocado o ministro da Fazenda para prestar pessoalmente informações sobre assunto relativo à política econômica adotada pelo governo federal. Isso daqui é muito parecido com aquela primeira questão que nós resolvemos no bloco passado, na parte 1 de poder executivo, né? No bloco passado não, de parte 1 de poder executivo. Mas enfim, aqui nós estamos tratando de poder legislativo, tá? Nesse caso, a convocação só poderia ser feita pelo Senado e não por uma de suas comissões, coisa nenhuma. Comissões das casas legislativas podem se pedir explicações aos ministros de Estado. Então, a letra A aqui está falsa pela explicação. B. A convocação é inconstitucional, pois a comissão só poderia encaminhar pedido escrito de informações ao ministro, mas não sua presença pessoal, nada disso. Realmente os poderes são independentes, mas existe uma harmonização entre eles, ok? Letra C, a convocação é constitucional, perfeito, e a ausência injustificada do ministro importa crime de responsabilidade, perfeito. Onde é que está isso, professor? Você vai ver lá no artigo 50, junto com o artigo 58, parágrafo 2º. Artigo 58, parágrafo 2º. Letra C está corretíssima. Próxima questão. A iniciativa popular é uma das formas de exercício da soberania previstas na Constituição da República.
O projeto de lei resultante de iniciativa popular deve, tá lá no artigo 61, parágrafo 2º. Tá certo? Então, falou de projeto de lei de iniciativa popular, artigo 61, parágrafo 2º. O projeto de lei resultante de iniciativa popular deve ser dirigido à mesa do Congresso Nacional? Não, Câmara dos Deputados. Deve ser subscrito por no mínimo 2% do eleitorado nacional? Não, 1%. Deve ser subscrito por eleitores de 5 estados da federação? Perfeito. 5 estados da federação, letra C está corretíssima. E deve dispor sobre matéria de lei ordinária, que pode dispor sobre várias coisas, tá certo? 31ª questão, letra C está correta. 32ª do 4º exame de ordem. Considere a hipótese de deputado federal que cometeu crime comum após a diplomação. Nesse caso, é correto afirmar que a Câmara dos Deputados pode sustar o andamento da ação penal, desde que o pedido seja feito até a decisão final. A letra está correta de cara. Qual é o erro da letra B? O STF só pode receber a denúncia após a licença da Câmara dos Deputados. Não existe essa questão de licença, tá certo? Nem da Câmara, nem do Congresso Nacional. Letra D, o Congresso Nacional pode sustar o andamento da ação penal? Não. Como ele é deputado federal, tem que ser a sua respectiva Casa Legislativa e não o Congresso como um todo. Portanto, a letra A é a única que responde satisfatoriamente a questão. 33ª questão. Assinale a alternativa que contemple matéria para cuja disciplina é vedada a edição de medida provisória. Opa, e você lembra, artigo 62, parágrafo 1º. Vamos lá. É vedada a edição de medida provisória para instituição ou majoração de impostos. Calma, tem alguns impostos que podem ser sim majorados ou instituídos. São os impostos de natureza extrafiscal, letra A está falsa. B, abertura de crédito extraordinário, ainda que para atendimento a despesas imprevisíveis e urgentes. Opa, isso daqui é uma exceção constitucional. O próprio artigo 62 fala de acordo com o artigo 167, parágrafo 3º. Então, esse ainda que, tá certo? Faz com que a exceção fosse correta, mas aqui está falso. C, normas gerais de licitações e contratos administrativos. Não pode medida provisória para isso, tá certo? Aliás, pode, né? E letra D, partidos políticos e direito eleitoral. Realmente não pode sobre isso. Letra D é a resposta correta. Então, olha só. Instituição, majoração de impostos. Alguns podem. Os impostos de natureza extrafiscal. Abertura de crédito extraordinário, em regra, não pode. A não ser que para atendimento de despesas imprevisíveis e urgentes, de acordo com o artigo 167, parágrafo 3º. Esse ainda que tornou o item incorreto. Por quê? Porque pode. Porque pode, é uma das exceções. Normas gerais de licitações e contratos administrativos, pode também, tá certo? Ele quer aquilo que é vedado, falar de partidos políticos e direito eleitoral. Por que é que o presidente da República iria editar uma medida provisória sobre esse assunto? Perigoso, não é não? Vamos em frente. O Congresso Nacional e suas respectivas casas se reúnem anualmente para atividade legislativa. Com relação ao sistema constitucional brasileiro, assinale a alternativa correta. Letra A, o que é legislatura? É o período compreendido entre 2 de fevereiro a 17 de julho e 1º de agosto a 22 de dezembro? Não, isso daqui é sessão legislativa. Legislatura são 4 anos. B, sessão legislativa, os 4 anos. Ó, ele trocou um com o outro. Está tudo falso. C, sessão conjunta, a reunião da Câmara e do Senado, destinada, por exemplo, a conhecer do veto presidencial e sobre ele deliberar. Perfeito. Letra C está correta, mas olha só a letra D, sessão extraordinária. Aqui ocorre por convocação ou do presidente do Senado, ou do presidente da Câmara, ou do presidente da República. Não, o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado, é que vai chamar sessão extraordinária. Portanto, a única alternativa correta é a letra C de casa. Penúltima questão que a gente vai falar desse assunto. Salve-se a polêmica ainda existente na doutrina constitucionalista pátria, no que se refere à eventual hierarquia da lei complementar sobre a lei ordinária. Apesar da polêmica, a gente já sabe que não existe hierarquia de lei complementar sobre lei ordinária. Todavia, há diferenças entre essas duas espécies normativas que podem até gerar vícios de inconstitucionalidade, caso não respeitadas durante o processo legislativo. Verdade. A partir do fragmento acima, assinale a afirmativa incorreta. Mais uma vez, incorreta, grife, chame a atenção do seu cérebro para que a questão que é errada. Letra A.
A lei complementar exige aprovação por maioria absoluta, perfeito. Enquanto a lei ordinária é aprovada por maioria simples, perfeito. Desde que presente a maioria absoluta dos membros de cada casa ou de suas comissões, perfeito, nenhum erro aqui. B. As matérias que devem ser regradas por lei complementar encontram-se taxativamente indicadas no texto constitucional. E desde que não seja assunto específico de normatização por decreto legislativo ou resolução, o regramento de todo o resíduo competirá à lei ordinária. Não existe nenhum erro aqui, correto. C. As matérias reservadas à lei complementar não serão objeto de delegação ao Congresso Nacional, Presidente da República. Perfeito. Letra D. A discussão e votação dos projetos de lei ordinária deve obrigatoriamente ter início na Câmara dos Deputados. Opa! A discussão e votação dos projetos de lei ordinária deve obrigatoriamente ter início na Câmara dos Deputados? Falso. E se for um projeto de lei de iniciativa de senador? Começa lá no Senado Federal. Realmente, em regra, a Câmara dos Deputados é a casa iniciadora. Em regra. Mas projeto de lei de iniciativa de senador começa no Senado. Letra D está falsa e por isso é que ele quer. Vamos para a 30ª questão cobrada sobre esse assunto. Lá em 2010.2, olha só. Sobre o instrumento jurídico denominado medida provisória, que não é lei, mas tem força de lei, assinale a afirmativa correta. Letra A. A sua eficácia dura 60 dias, contados da publicação, podendo a medida ser prorrogada apenas 2 vezes, ambas por igual período, não, apenas uma vez por igual período. B. Se a medida provisória perder eficácia por decurso de prazo ou em caráter expresso for rejeitada pelo Congresso Nacional, será vedada a sua reedição na mesma sessão legislativa. Perfeito. Só na sessão legislativa seguinte, letra B está correta. Qual é o erro das outras alternativas? C. A não apreciação pela Câmara dos Deputados e após pelo Senado Federal no prazo de 45 dias contados da publicação tem como consequência apenas o sobrestamento da deliberação dos projetos de lei da Constituição? Não. Suspende tudo. Esse apenas torna o item errado. Letra D. A edição de medida provisória torna prejudicado o projeto de lei que disciplina o mesmo assunto e que, a par de já aprovado pelo Congresso Nacional, está pendente de sanção ou veto do Presidente da República. Na verdade, se está pendente de sanção ou veto, não pode ter esse mesmo assunto ser objeto de a medida provisória. Portanto, a letra B é a única que responde satisfatoriamente. E aqui a gente encerra o Poder Legislativo. Meu amigo, minha amiga, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima aula.